Olá pessoal da ICB Natal, tudo bem com vocês? Eu sou o Pedro. Fala galera, tudo bem? Eu sou a Daiane. Hoje a gente está gravando esse vídeo aqui para vocês, a pedido dos nossos amigos Bartolomeu e Giuseppe, os líderes de jovens aí da região, para contar um pouquinho sobre a nossa história, né? Como a gente começou o processo de CURT, né? Que é o relacionamento em santidade, e espero que esse vídeo possa ser de inspiração para vocês que estão assistindo e que principalmente possa ser de bênção para quem aceitar o desafio de iniciar uma corte ou permanecer nela, né? Vou começar por mim. Quando eu conheci a Dai, eu não era da igreja, né? Eu já tinha frequentado igreja católica, estava lendo alguns livros espíritas. Foi quando a Dai me convidou para ir na igreja. E quando eu comecei a ir, a gente começou a se interessar um pelo outro, né? E ela comentou que ela era uma líder de célula na igreja e com ela deveria ser corte, né? Eu falei, mas como assim, corte? O que que é isso? Não. Ela me explicou o que que era e tudo mais, e como eu tinha visto que ela era uma moça diferente, né, de todas as que eu já tinha conhecido, eu aceitei o desafio. Na época você não acreditou muito, não, amor? Conta um pouquinho. Então, só falando um pouquinho, né, de mim, eu sempre cresci na igreja, né? Minha família me apresentou para Jesus desde quando eu era bem pequenininha. E aí, quando eu tinha 4 anos de idade, eu tive um sonho que o Senhor falou para mim em sonho, que o homem que seria o meu esposo eu beijaria somente no dia do meu casamento. Então eu cresci com isso dentro de mim, né? Foi um sonho que Deus colocou dentro de mim e que eu falava para minhas amigas, falava para minha família e ninguém acreditava e dava risada de mim. E eu falava: "Não, eu vou casar e só vou beijar no dia do meu casamento, porque Deus falou comigo", né? E isso foi crescendo, onde eu pratiquei isso, né? E falei para Deus que Ele guardasse meu coração e que eu apenas abrisse meu coração para a pessoa que fosse o homem que Ele escolheu para ser o meu esposo, né? Para ser o meu coach, meu noivo e meu esposo. E então, quando eu conheci o Pedro, eu já tinha pedido para Deus como eu queria, né? Um homem de Deus. E ele tinha todas aquelas qualidades, tudo que eu tinha falado com Deus em oração, mas ele não era evangélico. É uma das coisas que a gente sempre fala que o ideal não é você procurar no mundo alguém para poder trazer para a igreja, é porque aconteceu com a gente. O Pedro, eu estudei engenharia de petróleo e ele estudou engenharia mecânica, então a gente estudou junto uma matéria. Ele gostou de mim, eu gostei dele, mas não falei nada. Quando ele falou que ele gostava de mim, eu falei pra ele que se ele gostasse de mim de verdade, ele teria que aprender a amar o Deus que eu amava, o Deus que eu servia. E eu fui muito firme na minha decisão, né? Porque o que a gente vê bastante, né, amor, é que tem muitos jovens que falam: ah, eu sou firme e vou conseguir trazer essa pessoa que é do mundo para a igreja. Só que ela começa totalmente errada. Então, primeiro eu trouxe o Pedro mesmo como amigo para a igreja. A gente ficou um ano, ele não podia nem sentar do meu lado na igreja, era um de um lado, outro do outro. Eu já era líder de célula, ele era espírita, estava vindo para conhecer Jesus, ele ia na igreja por causa de mim. E aí foi quando a gente começou todo o trabalho, junto com a minha líder, né, que é a nossa pastora de jovens, a pastora Thalita, ela, o pastor Israel, nos orientando até ter o processo de Pedro aceitar Jesus. Se quiser falar um pouquinho. Sim. E esse processo foi bastante interessante, né? E eu digo que hoje a gente fomos, né, tão abençoados por Deus devido à obediência da Dai, né? De saber ouvir a voz de Deus através da sua líder, na época a pastora Thalita e o pastor Israel, e respeitar os tempos, respeitar as etapas e principalmente o processo. Como a Dai falou, eu não conhecia Deus ainda. Numa conferência de jovens, eu tive a minha primeira experiência com o Espírito Santo, né? E foi algo marcante, talvez. Até hoje foi a experiência mais forte que eu já tive com a presença de Deus. E ali Deus nos chamou, né, para começarmos a pregar o Evangelho nas universidades, né? A gente estudava no Santa Cecília, aqui em Santos, e naquela época a gente começou a falar do amor de Deus nas faculdades. Então você vê que quando você
coloca Deus até mesmo na sua vida sentimental, ele toma o centro de tudo, né? E então, desde então a gente passou um tempo, comecei a liderar a célula. Aí o pastor Israel, como ela já era líder de célula, ele autorizou a nossa corte, depois de um Depois de ano um de ano. oração. Depois passaram-se mais um ano ou 2 anos a gente noivou, Um né? ano. Um ano a gente noivou e 1 ano e 4 meses a gente casou. Totalizando aí o total do período, 3 anos e 4 meses, Quatro. né? E... Pode É falar. uma coisa bem interessante que o Pedro fala, né? Que eu fui um amor que apresentou ele um amor ainda maior. Verdade. Eu lembro muito como se fosse hoje, né? Que eu falei pra ele que se ele um dia me afastasse de Deus, tipo assim, eu me afastaria dele. E aí chegou um período que ele já estava tão apaixonado por Deus que ele que falou isso pra mim também, que se eu afastasse ele de Deus, ele se afastaria de mim. Então, o princípio da corte é a amizade, você criar uma amizade com a pessoa, porque a gente entende, né? A Bíblia nos ensina que casamento é uma vez só. Então a gente corteja pensando num casamento, né? No noivado e num casamento. Então, você cria, quando você é jovem, uma amizade com essa pessoa, que é essa amizade que vai ser também um dos fundamentos do casamento. Porque quando você se tornar bem velhinho, não vai ter mais aquela coisa, aquela paixão da juventude, né? Todos os dois já bem velhinhos, mas o que vai ficar é essa amizade, esse amor que criou, né? No início, o respeito um pelo outro. Então, o período da corte, às vezes as pessoas ficam se prendendo muito naquilo que não pode fazer. Tem tantas coisas que você pode fazer enquanto você corteja que o não fica até de lado. Então, o fato de não beijar, fica em última instância, quando você entende o que a corte realmente é. Então, a corte, o que ela propõe é realmente uma amizade com propósito e é lógico para trazer santidade. Porque hoje, onde o diabo ele mais age na vida dos jovens, né? E nós somos jovens, nós dois temos 26 anos de idade. Quando a gente cortejou, a gente tinha 21, né? Então, onde o inimigo mais age na nossa vida, na vida dos jovens, na vida do cristão, é na vida sentimental. Então, a gente tem que entender que precisa colocar Deus realmente, né, em tudo na nossa vida, inclusive no nosso relacionamento. Então, é muito importante quando você cortejar essa pessoa, você tem que sempre estar obediente à direção dos seus líderes, né? Por que que a gente fala de não estar só? Porque o fato de você estar sozinho com aquela outra pessoa, você pode pecar, né? A Bíblia fala que a gente como é que é? Rejeita o diabo, mas foge da tentação, né? Então, assim, Resistir ao diabo. tipo, do diabo a gente resiste, mas a tentação a gente não resiste, a gente tem que fugir dela. Então, por isso que a gente não pode estar junto um com o outro, porque pode vir a tentação e você acabar em pecado, tá sozinho. Então, em coxa é sempre legal, você vai numa praia, passear com amigos e com essa pessoa, você vai no cinema com mais pessoas e não sozinho. Quer continuar? É mais ou menos isso, né? Se alguém perguntar pra você, você está em coach? Fala assim, estou esperando o melhor de Deus pra minha vida. Né? A gente costuma dizer, dentro disso até que a Adé estava falando, que a coach ela não é imposta, ela é inspirada, né? Quando você faz coach por imposição, você não faz de coração, mas quando você é inspirado a fazer, você fala, meu, eu quero viver o melhor de Deus para minha vida sentimental. Assim como Jacó soube esperar 7 anos, né, pela sua amada Raquel, você também pode esperar por isso. É questão de mentalidade. No noivado, né, é permitido o beijo. A gente optou por não beijar, né, no noivado, para a gente se guardar mais, né? Falei, já que a gente segurou até o noivado, vamos até o casamento, né? E até pelo sonho que a Day teve. E a gente foi muito abençoado por isso. A nossa história, ela se desenvolveu debaixo de obediência e quando a gente casou, a gente ganhou tudo o que a gente imaginava e mais um pouco, né? A única coisa que a gente comprou aqui em casa foi a geladeira, né, mano? A gente foi muito abençoado pelos nossos amigos, principalmente por Deus. Pessoal, respondendo a pergunta aqui, né, falando sobre se a gente pode falar sobre o comportamento dos cristãos e quando eles esperam em Deus. Então, para mim, enquanto você é solteiro, está esperando em Deus, você tem que buscar as coisas de Deus,
né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. E quando Deus fala todas as coisas, são todas as coisas. Então, a Bíblia fala que o sonho de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, enquanto você não tem alguém, comece a buscar mais pessoas para Jesus, falar do amor de Deus para Ele. Se você já orou e já pediu para Deus como você quer, espera, aguarda no Senhor e as coisas vão acontecer. A segunda é boa, hein? Contem como foi enquanto vocês esperavam, né? Aqui eu acho que cabe duas respostas, né? Talvez a primeira, enquanto esperava a mulher de Deus para minha vida. Eu, sinceramente, a Daiane é mais do que eu imaginei que eu poderia ter um dia. Eu nunca pensei que poderia ter uma mulher que fosse minha amiga, né? Que conversasse comigo, que a gente pudesse entender em tantas coisas. E durante o período da oração, corte, na noivado, entra muito a questão do temor de Deus, né? Você saber se guardar, evitar de ficar sozinho, coisas que a Dai já comentou, que é maravilhoso você poder chegar no dia do casamento e falar, valeu a pena. Não sei se você quer comentar algo. Vamos para a terceira, então. Aí a terceira pergunta, foi difícil ficar sem se beijar? Como eu já tinha até comentado, né? O beijo, ele acaba sendo a última coisa quando você entende realmente o que é a coxa. Então, a gente sempre falava de Jesus, a gente estava pensando na célula que a gente fazia na faculdade, né? O grupo de oração, que a gente chamava de O Pai é Nota 10 lá, dos discípulos que a gente tinha, da nossa célula. Então, dos nossos sonhos, nossos projetos. Então, o tempo que a gente tinha junto era para contar, conversar dos nossos sonhos, compartilhar dos nossos projetos. E o fato do beijo, quando, né, realmente assim, você tem um propósito, né, e sabe que é para santificar ali para o Senhor, coloca Deus ali em primeiro lugar, então isso acaba nem tendo tanta relevância para a gente. Boa. A quarta pergunta: por que um casal não pode ficar sozinho? Eu mudaria, eu não diria que não pode, mas sim que não deve, né? Porque quando a gente dá chance, a gente pode acabar se dando mal, né? Um casal que se gosta, que está junto, eles ficando sozinhos, por mais crentes e cristãos que sejam, está dando a famosa brecha, né, para o pecado. Então, se você pode evitar, por que você vai ficar sozinho com a moça? Evita de ficar sozinho no carro, no quarto, no cinema, em qualquer lugar. Sempre é bom estar acompanhado com mais um, né? Por mais que Deus também esteja ali, mas quando tem mais alguém, te inibe de fazer alguma coisa num dia que você possa estar mais fraco, né? O casal não tem que ficar um sozinho na casa do outro e vice-versa, sempre ter alguém na casa junto. São precauções para evitar o pecado, né? E até essa questão, né? O pastor Israel ele estabeleceu na corte que o líder da igreja, líder de célula, ele deve cortejar, porque o líder é um representante da igreja, né? Então, a partir do momento que a pessoa ela é um líder e ela não entende a visão da corte, ela deixa de ser um representante, porque ele não representa o que a igreja entende como o melhor para a vida sentimental da pessoa. E então, por que que não deve? Para evitar o pecado, a E tentação. a última pergunta aqui é como iniciar um cortejo, né? Então, se você, olha, eu gosto de um rapaz na igreja, né? E vice-versa, o rapaz também gosta de mim. Então, o primeiro passo é a oração, né? Você tem que primeiro pedir a resposta de Deus, se realmente é da vontade dele, né? Então, tem pessoas que só fazem uma oração e nem escutou a voz de Deus, nem teve uma resposta, e ela quer fazer a vontade dela, ela escuta a vontade dela. Então é interessante que você compartilhe com sua líder, que você quer orar por aquela pessoa, comece a orar e peça ajuda, né, para sua líder, o seu líder em oração, né? Quando Deus falar, responder ao seu coração, você comenta com seus líderes. Então a gente sempre fala que a confirmação vem primeiro de Deus com os dois, né? Depois os líderes dos dois, né? Líderes mais pastores e depois a família. Então, se Deus falou com vocês, Deus confirmou através dos líderes de vocês e pastores, e Deus confirmou através da família, então você pode iniciar uma corte. Lembrando que a corte a gente sempre fala que você não deve ficar 4 anos,
3 anos, 4 anos só na corte, sem nem noivar, nem dar um passo a mais. Então é interessante que vocês já iniciem a corte com o início, já pensando no noivado e depois no casamento. É isso, gente. Essas são as dúvidas, né? Existe um caminho bom, mas talvez o melhor dele para a vida sentimental sua seja a corte. Corte é para casar, corte é para se relacionar em santidade, corte é para você ter uma melhor amiga, um melhor amigo, corte é para a vida toda. É isso, né, amor? Aham. E assim, a gente contou bem breve mesmo a nossa história, né, o nosso testemunho, mas também eu quero dar um recado para você que é moça também, né? Eu acho que o ponto mais importante também, se você é uma mulher de Deus, você deve, né, ser aquela primeira a dar o exemplo, né? Você é aquela joia preciosa, você é uma princesa do Senhor. Então, o mínimo para você se relacionar, que você deve aceitar, é um príncipe, né? Não é qualquer um. Então, como princesa, se guarde, se preserve, né? Preserve a sua integridade, preserve a sua reputação mesmo diante dos outros rapazes e seja uma mulher de Deus posicionada, dizendo, se você quiser estar comigo, é corte e ponto. E se o rapaz não quiser, já sabe que a resposta de Deus que é não, né? Porque quando vier realmente o homem de Deus para sua vida, ele vai saber esperar o tempo necessário que for, né, para conseguir alcançar o prêmio dele, que é ter uma princesa de Deus ao lado dele. Amém? Um beijo a todos e obrigada. Amém. Uma última coisa, eu gostaria de recomendar a leitura de 3 livros, né? O primeiro é o Corte, Hall da Corte, do pastor Israel Palaroni. O segundo é Não Seja o Bobo da Corte, também do pastor Israel. E o terceiro foi um livro que a gente leu logo no começo, né? Quando a gente se conheceu. A Day estava na Bahia de férias, eu aqui em Santos, que é Agora Sim, o Noivo Pode Beijar a Noiva. Muito bom a leitura desses 3 livros. Espero que vocês tenham sido abençoados com esse vídeo. Desejamos sucesso a todos que decidirem por iniciar a corte e com certeza vocês serão muito abençoados. Deus abençoe, CB Natal e a todos que esse vídeo alcançar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aquele espaço.